Olá, eu sou Sóstenes Erickson, sou professor da UFAL. Gostaria de iniciar essa exposição agradecendo à comissão organizadora pela acolhida desse trabalho, que tem como título Maior Tragédia do Século em Pernambuco, Estado, Lama e Efeitos de Sentido. Eu parto do pressuposto de que, em função das chuvas que aconteceram em Pernambuco em maio desse ano, duas narrativas se constituíram em disputa. Uma a partir de uma perspectiva ambiental, olhando as fortes chuvas como causa dos deslizamentos e da condição que afetou aquela população, e outra que a partir dessa vai procurar fazer uma crítica à função social do Estado. A partir da análise do discurso inaugurada por Pechet, eu tomo por objetivo pensar a resistência na circulação de imagens que escapam em transmissão ao vivo, tendo em conta a cobertura feita pela Rede Globo Nordeste. Desse modo, eu ponho em relação mídia, Estado e discurso. A Ramírez e Fausto Neto contribuem para essa análise, pensando a questão do que é dito, do que é silenciado e como a cena enunciativa em reportagens que tratam do campo político pode escapar às contradições naquilo que tentam silenciar e naquilo que tentam mostrar. Eu vou me servir também de uma citação de Della Silva que aponta para a condição da imprensa em mais que narrar ou dar suporte a narrativas, mas produzindo sentidos sobre os acontecimentos que elege como de destaque em um dado momento. Essa é a cena da qual eu me valho para pensar a condição do que escapa num enunciado ou numa imagem, e aqui se trata de uma chamada ao vivo de um dos locais que foram atingidos pelas enchentes e pelas chuvas. Isso permite pensar a função social do Estado numa perspectiva crítica, e é a partir dela que eu entro na recuperação dessa imagem que a bandeira do Estado de Pernambuco aparece, submersa por lama e cercada por entulhos, para pensar como que a bandeira, por um efeito metafórico, simboliza o Estado e a lama, a condição em que vivem essas pessoas. Aqui a reportagem que eu me servi para dar título a essa exposição, e a partir daí pensando a metáfora da lama como uma crítica social ao Estado por uma tomada de posição do sujeito do discurso. As condições de produção desse discurso permitem pensar também o desdobramento do sujeito e a influência da Rede Globo Nordeste como um contraponto ao eixo Rio-São Paulo-Brasília, comumente tratado de forma mais abrangente no noticiário nacional. Essas narrativas em disputa permitem pensar as contradições da função social do Estado e a gente, a partir dessa análise, desnaturalizando a lama em seus efeitos de sentido. Aqui uma citação, uma postagem feita pela repórter, e ela encerra dizendo: tragédia é o que acontece quando pessoas vivem de um jeito que ninguém merece viver, tragédia é aceitar o inaceitável. As referências, muito obrigado.